Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e hoje, curiosamente, eu vou falar de um livro que eu não gostei tanto assim, mas eu até que acho ele bom, acho ele bem competente. Acho que eu entrei com a expectativa errada nesse livro. Então, antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E lembrando, no box de descrição você encontra o link para a loja do Capitão Onigiri, que você pode comprar quadrinhos, mangás, acessórios, tem uma case maravilhosa para você guardar seus livros. E ainda fechando a compra com o nosso cupom, você tem um desconto de 5%. E hoje a gente vai falar de um lançamento que foi bastante hypado, saiu pela editora Suma, o Órbita de Inverno, de Everina Maxwell. E eu hypei um pouco porque esse livro tem algumas questões, né? Ele é um sci-fi, ele tem protagonismo LGBTQIA+, aliás, ele tem bastante personagem LGBTQIA+, e ele tem bastante intriga política, assim. Então, tipo, é uma história que eu tava bastante animado, até porque a sinopse dele, a gente tem como se fosse um sistema planetário em que a gente tem um grande império, e aí esse império tem seus outros planetas que são vassalos. Esses planetas vassalos, eles têm seus representantes no planeta principal, tá? A gente vê o começo da história pelos olhos do príncipe Kien, que é príncipe desse império, né? Ele é o neto menos preferido da imperadora. E a gente está numa realidade extremamente avançada. Então, tipo, tem telas que surgem assim no seu campo de visão, como se fosse Minority Report. Viagem interplanetária não é uma questão. Enfim, o que mais pega mesmo são as tramas políticas dos vassalos tentando angariar mais benefícios com o Império. E o príncipe Kien é surpreendido porque ele vai precisar se casar em 24 horas com o Conde Jainan, que ele é o conde, né, o enviado, o diplomata do planeta Tia. Porque o Império atua dessa maneira. Todos os planetas, os filhos das imperadoras, os netos da imperadora, netos e netas, eles vão se casando com pessoas importantes desses países para poder meio que desses planetas para poder manter ali uma hegemonia, um controle, tá por dentro do que esses planetas estão tramando, do tipo, em teoria, o Kien vai conseguir saber tudo que o Conde Jainan tá se metendo referente ao país dele, assim, ao planeta dele. Eu fico falando país porque a gente não vê outros planetas nesse primeiro livro, né? Então, parece um pouco a sensação de país. É um grande planetão, que é o Império, e os outros planetas menores. E aí, em teoria, dá para controlar essas pessoas assim. Então eu fiquei pensando, poxa, bom, vai ter intriga política, já que os planetas vassalos tentam angariar benefícios e o Império usa o casamento como uma moeda de, cara, tô de olho em você. Então tem essa questão política, essa intriga, mas eu esperava uma coisa meio hates to lovers, assim, enemies to lovers, porque o Príncipe Kien é um bom vivan, é um cara que sempre sai nos jornais, cara, fazendo noitada, parecendo bêbado, envergonhando a família imperial. Ele é meio que a pessoa que é, tipo, o cisne negro ali dos patinhos ali. Então, tipo, ele é meio que o neto menos preferido mesmo, assim. Só que não é nada disso, na verdade. O livro é muito pouco focado no romance. O romance até existe, mas não é o foco principal. Eles não são enemies to lovers, eu acho que eles são mais não sei o que estou sentindo para lovers. E tem uma questão que me pega um pouco, eu acho que pega muitas pessoas de prevenida, é que ele é muito político. Ele tá abordando política o tempo inteiro. Ele é um hard sci-fi. Ele não é um sci-fi leve, ele não é um sci-fi tranquilo de ler. Muito pelo contrário, ele é nível Duna, assim, sabe? Tipo, tem muito nome, tem muito planeta, tem muito ligação entre planeta que se você não prestar atenção você perde. Tem bastante informação, ele é bem denso, assim. Então, talvez eu tenha um pouco a expectativa errada pro livro. Mas não é um livro que eu desgostei. Eu dei acho que 3 estrelas pra ele, 2,5 estrelas, porque ele é muito bom. Tipo, quando você compra a ideia dele, que a ideia é, nesse casamento, o Conde Jainan já era casado. Ele era casado com um Tem, que era um militar,
que fazia uma operação de coleta de minérios no planeta Tia. São minérios especiais, e aí eu já entro nessa questão. Só que ele foi misteriosamente morto, assim, então, e a investigação não avança. E faz pouco mais de uma semana que ele morreu e o Conde Jainan tem que casar com o Príncipe Qian. Então, tem esse mistério é presente e pauta o livro inteiro. Quem matou o Tan, né, foi o Jainan, foi alguém ligado ao Jainan, foi outra pessoa querendo incriminar o Jainan, foi algum grupo rebelde de Tia, enfim, tem várias possibilidades. Só que aí o livro fica muito hard sci-fi. Por quê? A coleta de minérios ela acontece porque existe uma grande um grande grupo intergaláctico que controla uns anéis entre galáxias de viagens a longa distância, e eles coletam esses minerais, e esses minerais são importantes para eles, só que ninguém sabe utilizar a não ser essa raça específica que comanda essa região que tem esses anéis. E eles precisam renovar o pacto com essa aliança, por isso que os dois estão se casando, para poder, né, manter tudo como é pelos próximos 20 anos. Então, aí, tipo, ela vai... Já é muita informação no primeiro capítulo, que é quem vai se casar com o Conde Jainan. O Conde Jainan tem que investigar a morte do Tan. O Tan era um militar que fazia exploração de minérios. Esses minérios são importantes para uma super raça que pode nos obliterar em poucos dias de guerra. E enquanto tudo isso está rolando, os dois ainda precisam assinar o casamento, ser reconhecidos por essa resolução que eles chamam, e para poder tudo manter como a estabilidade daquele sistema planetário. Então são várias camadas, são várias intrigas, e elas vão se interconectando. E aí quais são os meus problemas com o livro? Porque basicamente, se vocês acompanharam os meus vídeos de Duna, vocês sabem que eu gosto desse tipo de coisa, que são muitas intrigas assim. É que o drama ocupa 200 páginas do livro. Enquanto eles estão investigando, a relação que é construída entre o Príncipe Qian e o Conde Jainan é uma relação chata, porque o Conde Jainan não fala nada, é um grande monolito de silêncio e dor. O Príncipe Qian pressupõe coisas e age baseado nessa ideia do que ele vê no Jainan. E aí fica 200 páginas nisso, aí a gente tem o tradicional plot de os dois fazem uma viagem e nesse momento eles se conectam e abrem o coração e blá 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 blá. Enfim, tem 200 páginas de drama, a gente já entende que o Tan, que era militar, não era uma pessoa boa pro Conde Jainan, assim, ele era um marido bem mandão, né? Ele era autoritário, ele era controlador, ele era ciumento, ele era tudo de ruim que você pode pensar num relacionamento abusivo, o Tan era, assim. E aí o Jainan tá muito no momento de se entender enquanto pessoa, se livrando das garras desse relacionamento abusivo. Entendo isso, compro isso, só que eu acho que o personagem fica chato durante 200 páginas até eles finalmente se entenderem, transarem, e é isso. Aí, a partir daí, o livro tem umas 380 páginas, umas 400 páginas. A partir daí a história fica boa, porque aí a partir daí tirou da frente o problema da relação dos dois, é só trama política, é só eles resolvendo quem tá conectado com quem, se os militares estão envolvidos na morte do Tan ou não estão, quem dos militares estão, qual é o plano dentro de um plano. Então aí eu demorei, sei lá, 10 dias para ler 200 páginas e li as últimas 200 páginas em 3, assim. Então, tipo, é bem mais interessante. Então, como é que é isso? Eu não odiei ele, assim, sabe? Eu não odeio ele, não acho ele ruim. Eu acho ele bom. Só acho que eu não estava esperando para ler um dramalhão durante boa parte do tempo. Eu acho que eu queria mais uma ficção científica. E aí, quando eu peguei ele, eu achei que seria uma ficção científica mais leve, tipo uma longa viagem a um planeta distante. Não, ele é mais meio Duna mesmo, ele é uma hard sci-fi mesmo, então isso pode enganar e pode tirar um pouco do prazer, dependendo de como você entra dentro dessa experiência de leitura. E aí os pontos positivos, né? Eu gosto muito de quando a história fica interessante, ou seja, eu gosto muito dele depois de 200 páginas, eu gosto muito de como o sistema político é desenhado,
Eu gosto muito como nem tudo é dado pra você, do tipo, as informações elas são um pouco jogadas em alguns pontos, elas só vão fazer sentido muito pra frente, então você tem que prestar muita atenção na leitura. E eu gosto muito da secretária do Príncipe Ken. Eu detesto o Príncipe Ken, eu detesto o Jainan, mas a Belle, a secretária, ela é a melhor personagem desse livro, e seguido da Imperadora, que também é uma personagem divertidíssima, assim, nos momentos que ela aparece. Então são dois personagens que eu gosto bastante, assim, eles me davam aquele momento de ai, finalmente vou ler uma participação interessante aqui nessa história. Um outro ponto positivo, mas aí eu acho que também é muito mérito da editora Suma, é que existem personagens não binários na história, então a editora Suma adotou linguagem neutra nas falas desses personagens, nos pronomes desses personagens, então você vai ver eludelo, você vai ver bastante discussão de que é um universo em que o gênero e a atração sexual não são mais questões, sabe? Ela é tão normal quanto o cisgênero e quanto a heterossexualidade. Então uma pessoa que é homem se identifica como homem, nesse universo ela usa um acessório, sei lá, acho que é de madeira. Se a pessoa independente de como ela aparece, se ela usa um acessório, sei lá, acho que é de vidro, ela se identifica pelo gênero feminino, eu acho. E se ela usa, acho que de silex, ela é não binária. É alguma coisa assim, são 3 coisinhas e cada acessório indica qual é o pronome que você deseja ser tratado. Então não é um drama, os personagens apenas estão sendo como eles são, gratuitamente na história, e isso é maravilhoso. Parabéns para a editora Suma por manter a linguagem neutra mesmo, assim, gera um choque muito por não consumo desse material, mas não te tira da história, faz todo sentido para a história. Tanto é que o arranjo do casamento do Príncipe Ken com o Conde Jainan parte do pressuposto que o Príncipe Ken nunca demonstrou um interesse excessivo por nenhum dos gêneros, então tanto faria arrumar para ele um casamento com uma pessoa que se identifica como mulher, como homem ou como não binário. Então tem essa coisa do universo que a Everina criou que é muito interessante, é muito bom. Ah, lembrei um ponto muito importante, tá? E vai parecer até engraçado eu falar isso, mas nossa, eu sinto que tem tantas palavras por página, meu Deus do céu. A diagramação ela não é ruim, mas como coube tanto texto, e aí o texto é denso, e aí parece que eu tô lendo 1 milhão de palavras, e eu passei tipo 2 páginas, assim, tem muito texto por página, tem muito conteúdo. Então também foi uma coisa que, pra quem tava esperando um sci-fi mais leve, foi meio difícil de lidar, assim. Então eu não odiei, é uma história que eu gosto, mesmo não gostando dos 2 protagonistas, mas é uma história que eu gostei, achei um ótimo livro, acho ele muito legal, mas acabei dando 2,5 estrelas, porque não sou uma pessoa que gosta tanto de drama assim, e boa parte do livro é calcado nisso, e tinha uma expectativa completamente diferente com a intensidade de sci-fi que seria oferecido. Se eu soubesse que era um sci-fi pesado, talvez eu lesse ele um pouco mais pra frente, quando eu tivesse com a cabeça mais fresca, com menos correria no dia a dia, e aí eu teria aproveitado mais essa história, assim. Então setar a expectativa para esse livro em específico, eu acho que é muito importante. Bom, é o lançamento de março da editora Suma, tem um pouco mais de 360 páginas, tá custando R$ 59,90, mas é aquele esquema que todo mundo conhece, né? Sempre tá em promoção e tudo mais, mas o preço de capa R$ 60. Aparentemente vai sair uma continuação dele nos Estados Unidos eu não sei se agora ou no segundo semestre. Então eu espero que a editora Suma continue trazendo, porque eu quero ver o que vai acontecer quando o universo se expandir, porque claramente essa história ela é contida entre Tia e o Império, mas existe um universo colando várias coisas, assim. Tem uma outra facção que é super bélica e meio militarizada, e aí ela precisa sempre conquistar novos planetas para continuar se expandindo. Tem a resolução que eles fazem parte, que é meio que uma neutralidade, e aí eles optam por manter um controle para todo mundo se desenvolver igual. Aí tem uma outra que também tá para aparecer, que é aquela que é muito bélica. Então a galáxia tem muita coisa acontecendo e a gente viu um trequinho de nada nela, assim. Então espero que a Suma traga o próximo livro. Bom, então é isso. Não esquece de deixar seu like, ver os vídeos recomendados que tá do meu lado direito aqui do canal e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.